Boa noite a todos. É, Deixa eu compartilhar a tela. Bom, creio que deu certo. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos estar estudando a última carta das sete igrejas, carta à igreja de Laodiceia, e vamos estar fazendo algumas aplicações. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ele diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, antes a gente estar entrando no contexto dessa carta, essa carta que Deus usou o seu servo João para escrever aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, um noivo, estava vendo e vê a situação de cada igreja. Para nós entender melhor, vamos estar então vendo o contexto histórico desta carta. Quero só ressaltar primeiro que em todas as cartas, em todas as sete igrejas, nós tiramos aplicação para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E com respeito à igreja em Laodiceia, vamos estar entendendo então o que se passa por trás de tudo isso. A cidade, ela foi fundada em 250 antes de Cristo por Antíoco. Ele deu esse nome para essa cidade de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Para homenagear a sua esposa, ele então batizou essa cidade de Laodiceia. E essa cidade, ela foi localizada, ela foi feita para ser o quê? Uma grande rota comercial para todos, principalmente, claro, para Antíoco. Ele fez ela com o intuito de quê? De trazer riqueza para si e para toda a cidade. Então ela foi feita em um lugar estratégico. Essa foi a intenção dele. E isso deu muito certo. O que aconteceu? Aquela cidade ficou muito rica e por causa da sua riqueza, ela foi chamada de Lar dos Milionários, ou se não, Cidade dos Banqueiros. Por isso ela também era reconhecida como Cidade dos Banqueiros. O que aconteceu? Por causa da sua riqueza, aquelas pessoas ficaram cada vez mais egoísta, orgulhosa. Eles batiam no peito falando que eu consigo. Eles, aos seus olhos, eles dependiam somente de si mesmo. A sua riqueza era tamanha que
Em 65, teve um terremoto muito grande na Ásia, que se você for estudar o contexto histórico das demais igrejas, você vai ver que, se não todas, quase todas, passou por esse terremoto e teve muita dificuldade para se reerguer, para se levantar. Mas Laodiceia, eles rejeitou a ajuda de qualquer pessoa e do Império Romano, que ofereceu ajuda para levantar aquela cidade. Tamanha era a sua riqueza que eles não precisou a ajuda de ninguém. Bom, a gente pode ver aqui a cidade de Laodiceia, Herápolis e Colossos. A gente vai ver que o maior problema dessa cidade, com respeito a ela mesma, era a água. Eles não tinham água potável. Eles tinham que trazer de Colossos água fria, ou de Herápolis a água morna. E eles então construíram arqueadutos para trazer a água de Herápolis. Mas quando a água chegava em Laodiceia, a água que vinha quente chegava morna. É preciso nós entender isso para nós entender melhor o que Cristo está falando para essa igreja. Nós vimos, né, que eles eram famosos pelo seu centro bancário e ela também era muito famosa por causa da sua indústria têxtil. Pessoas de vários lugares do mundo vinham comprar lã em Laodiceia. Eles se orgulhavam das suas vestiduras, eles se orgulhavam de tudo aquilo que eles tinham, da sua riqueza. E eles também eram famosos pela faculdade, pela escola de medicina, principalmente pelo colírio, que era exportado para todos os lugares do mundo. As pessoas falavam que aquele colírio era um colírio milagroso. É claro que nós estamos forçando a palavra, mas era o que eles falavam na época, que aquele colírio fazia milagre para quem usasse aquele colírio. E nós vamos entender melhor, entendendo esse contexto. Nós vemos aqui o tamanho da riqueza dessa cidade. Essa era uma das principais ruas daquela cidade. Até hoje nós vemos as ruínas daquela cidade. Esse aqui é o que sobrou, o que restou de um teatro que cabia milhares de pessoas. Aqui nós vemos os assentos dessa cidade. Aqui nós podemos ver também aquilo que nós falamos, o arqueadutos, de onde vinha a água, a tubulação que eles fizeram. Ainda resta ruínas naquela cidade. Eles não tinham água potável para beber, então eles traziam água de Colossos e principalmente de Herápolis. Mas quando a água chegava para eles, não chegava mais água quente, sim chegava água morna. É por isso que Cristo ele usa essa palavra quando ele se refere à cidade, porque és morno. Quando ele falava porque és morno, eles sabiam muito bem, eles entendiam muito bem o que Cristo estava falando. Então nós podemos agora entrar no texto, nós vamos ver que Cristo, o noivo, ele faz uma avaliação da sua igreja. Como ele avaliou todas as demais igrejas, ele também avaliou a igreja em Laodiceia. E Cristo ele anda por meio da igreja. E ele fala: eu conheço as tuas obras. Isso para muitos trazia consolo. Nós podemos dizer para Esmirna é uma igreja pobre, conheça a sua pobreza, mas tu és rica. Uma igreja que ficava numa cidade que era perseguida, e eles então se sentiam como pobre. Cristo, quando ele olha, ele fala: tu és rico. Para a igreja em Filadélfia, ele fala: vou abrir uma porta para vocês. Mas quando chega em Laodiceia, Cristo ele anda por meio dessa igreja, o noivo avaliando a sua noiva. Ele não tem nada para falar de bom para essa igreja. Ao contrário, nós não vemos nenhum elogio, nós vemos somente palavras duras. Foi a igreja que recebeu as palavras mais duras de todas. Foi a igreja em Laodiceia. Nós não vemos para ele nenhum elogio. Então ele começa falando: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Quando ele fala essa coisa, diz o amém, nós podemos ver que isso também é referido a Deus. Ele se refere como o amém. E Cristo ele está falando aqui que ele e o Pai é um só. O amém, essa palavra aqui quer dizer fidedigno, aquele que diz a verdade, a testemunha fiel em quem nós podemos confiar, em quem nós devemos confiar. Ele é a verdade. E agora ele vem trazer verdade sobre essa igreja em Laodiceia. E ele diz: conheço as suas obras. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para uma cidade que ela, quando se olhava no espelho, ela, quando olhava para si mesma e falava: eu sou rico, eu tenho tudo, eu tudo posso. Quando Cristo ele fala, eu conheço, agora eles deviam temer. Porque Cristo, quando ele olhou para as obras dele, ele não aprovou as obras dessa igreja. Ao contrário, ele reprovou. Irmãos, nós devemos temer essas palavras. Nós devemos temer quando Cristo fala, eu conheço. Sei de tudo quanto fazes. É o que diz em uma versão. Eu sei. Não há nada que você pode fazer que eu não vejo. Não, não. Aquele que tem os olhos como fogo. É isso que ele fala nos capítulos anteriores. Sim, olhos como fogo, como chama de fogo. Quer dizer, aquele que vê tudo, como laser. Sim, eu conheço. E ele, conhecendo, ele não aprovou as obras dessa igreja. Irmãos, quando Cristo ele olha para nós e ele fala, eu conheço, isso para nós é consolo ou é algo que nós devemos temer? Nós devemos refletir muito bem nisso. Porque aqueles que achavam que era rico, aqueles que podiam bater no peito e se levantar, se orgulhar, falava eu sou rico, Cristo fala, tu és pobre, tu és miserável e tu és nu. Ele fala no versículo 16 assim, porque és morno, nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós devemos agora lembrar do contexto aqui. Eles não tinham água potável para beber, por isso ele tinha que trazer água de Herápolis. E quando a água chegava para eles, a água que eles recebiam era morna. E os visitantes, quando bebiam daquela água, eles sentiam um gosto tão ruim que eles cuspiam fora aquela água. Eles cuspiam, eles não tinham como, eles não tinham condições de beber. Porque não era somente uma água morna, mas muitas das vezes era uma água escura, uma água cheia de barro. E Cristo, ele fala agora para essa igreja, como essa água que muitos não dá conta de beber. É isso que eu sinto quando eu vejo as obras de vocês. É isso que eu sinto quando eu vejo vocês. Eu não consigo digerir. Ele cuspiu fora. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Era palavra muito dura que eles receberam. Ela não era fria, porque ela não tinha rejeitado Cristo abertamente. Mas eles não tinham zelo espiritual. Eles não tinham zelo pela palavra de Deus. Eles não tinham zelo pelas coisas de Deus. Eles não andavam em santidade. Era uma igreja indiferente. Era uma igreja que, do jeito que tá as coisas, tá bom. Não tem problema para mim. Era uma igreja que estava acomodada. Essa era a situação dos irmãos em Laodiceia. E não existe nada pior em um relacionamento do que algo diferente. Às vezes, muitos relacionamentos acabam não é porque há infidelidade, mas sim porque há indiferença, porque não estou dando bola, porque do jeito que tá bom. E Cristo ele rejeitou isso. E muitas das vezes, irmãos, nós devemos analisar com cuidado e ver se nós estamos dessa forma.
se nós estamos agindo com indiferença para as coisas do Senhor, se nós estamos agindo com indiferença com o noivo, essa era a situação da igreja em Laodiceia. Não havia fervor espiritual. Era uma igreja que não buscava a santidade. Não. Era uma igreja que não chorava. Quando irmãos caía, tanto faz. Irmãos, nós choramos quando nós vemos anunciar na ceia que o irmão caiu em pecado, que o irmão está em fornicação, que o irmão cometeu adultério. Nós choramos, ou nós ficamos indiferentes. Ah, tanto faz. Ah, eu já sabia que ele ia cair do jeito que estava, já estava na cara. Irmãos, nós estamos agindo com indiferença. Agora, na época da pandemia, nós estamos ligando para os irmãos para ver se está tudo bem. Irmãos, se afasta cada vez mais e nós ficamos indiferentes. Nós não ligamos, nós não visitamos, nós não vamos atrás. O irmão, às vezes, quando sai do nosso meio, nós falamos, ah, mas se for ver, foi até um alívio, porque ele dava muito trabalho. É a indiferença. E o noivo, ele não suportou a indiferença dessa igreja. Ele não suportou, ele não suportava. Nós não podemos ser diferentes. Ah, já tá bom. Eu já li hoje, já fiz meu devocional. Ah, eu já estudei ontem. Já tá bom. E nós vamos ficando acomodados. E o noivo, ele não suporta isso. Por isso ele não suporta pessoas acomodadas. Ah, já tá bom, eu vou na igreja. Já tá bom, eu não faço mais. Eu não faço mais. Por quê? Ah, já tem irmãos que trabalham. Às vezes eu não sei o meu dom. Faz 5 anos, 10 anos, e nós morremos e nem sequer trabalhamos. Ficamos indiferentes. Esquentamos os bancos. Pegamos as coisas para fazer do Senhor com indiferença. Eu tenho que trabalhar com jovens. E eu vou lá, pego a Bíblia somente um dia antes. E peço para Deus me abençoar, para Deus falar o coração. Estou acomodado. Vou trabalhar com crianças e eu não estudo. Eu não passo tempo em oração com Deus. Eu estou acomodado. E o noivo, ele não suporta isso. Ele não suporta isso. Eu não se preocupo mais em glorificar a Deus. Mas sim, eu fico perguntando, ah, será se isso é pecado? Ah, será se não é? Ah, não tem problema, eu assisti tal coisa. Ah, não tem problema, eu ir em tal lugar. Ah, não tem problema. Mas ao invés de nós perguntarmos se isso é pecado, eu tenho que perguntar como eu vou glorificar a Deus com a minha vida. Mas nós não perguntamos. Nós estamos acomodados e o noivo, ele não aceita isso. Por isso ele não aceita uma igreja acomodada. É por isso, então, que nós não somos perseguidos. É por isso que as pessoas não perseguem nós no serviço, porque nós estamos indiferentes com as coisas de Deus e nós estamos parecidos com as pessoas do mundo. Essa era a situação deles. E nós devemos, quando lemos a Bíblia, nós devemos ver se isso se aplica em mim, se eu estou sendo indiferente, se eu estou acomodado, se eu estou buscando glorificar a Deus, se eu estou buscando ser santo. É isso que nós devemos buscar. Nós devemos chorar pelo pecado. Irmãos, quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós desagradamos a Deus, nós choramos. Às vezes nós pensamos, ah, não tem problema isso. Ah, mas foi só um deslize. Mas nós devemos chorar como o irmão chorou. Nós devemos chorar pelo pecado. Nós devemos chorar quando nós pecamos contra Deus. Nós às vezes pensamos, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, mas nós devemos lembrar que Deus, ele é santo. Santo. E nós não devemos, irmãos, nos acomodar. Ao contrário,
nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus. E essa era a situação de uma igreja que não tinha zelo pelas coisas de Deus. E o triste é que passa o tempo, nós vemos que muitas das vezes isso pode, ou isso se aplica a nós. Como está a nossa vida, irmão? Nós temos sido perseguidos. As pessoas no mundo, eles têm respeito quando está perto de nós. Ou nós estamos mais próximos do mundo, nós estamos mais próximos com aquelas pessoas. Nós oramos pedindo para Deus, Deus, abençoe o meu casamento. Nós vamos fazer um casamento, vamos casar, um casal, e eles estão lá pedindo as bênçãos de Deus, mas depois que acaba aquela cerimônia, o que vira aquela festa? É uma festa que vai glorificar a Deus ou é uma festa vergonhosa? Como nós falamos, irmãos, devemos buscar glorificar a Deus com nossas vidas. Devemos buscar glorificar a Deus com o meu casamento, com o meu serviço, com aquilo que eu faço, com os meus negócios. Nós não devemos nos acomodar. Ele continua no versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. A cidade, como nós falamos, era rica, as pessoas daquela cidade eram ricas, a igreja, aos seus olhos, era rica, mas nós vemos que Cristo, eles são pobres, como miserável, como nu. Ele se sentia satisfeito, mas a autossatisfação é uma tragédia. A autossatisfação, ela esfria a igreja. Nós estamos satisfeitos com nós mesmos, nós não devemos ser satisfeitos. Nós sempre devemos buscar o quê? Orar mais, mas muitas das vezes já está bom, o tempo que eu passei em oração agora, eu orei 5 minutos pela manhã, já está bom demais. Sempre, irmãos, devemos buscar orar mais. Sempre devemos buscar ler mais. Nós devemos chorar, é porque eu tenho estudado tão pouco, porque eu tenho orado tão pouco, porque eu tenho buscado poucas almas, porque eu tenho evangelizado pouco, porque eu tenho feito pouco. Mas muitas das vezes nós cortamos o dedo. Ah, eu dei um estudo, eu dou um estudo, estou dando estudo e estou satisfeito. Mas não, devemos buscar mais. Eu lembro de um testemunho de uma irmã contada em um dos livros, eu não vou lembrar o nome do livro que eu li agora, mas ela fala a respeito do seu marido. Ele passava não sei quantas horas em oração, mas no final da sua vida, quando ele estava prestes a morrer, ele falou assim: se tem uma coisa que eu me arrependo, é de não ter orado mais. Ele não estava satisfeito em passar horas em oração. Ele queria passar mais. E nós devemos buscar mais. Nós devemos buscar passar mais tempo em oração com o meu Deus. Nós devemos buscar evangelizar mais. Nós devemos buscar mais glorificar a Deus com a nossa vida. Nós devemos sempre ver a palavra de Deus como um espelho. Ele continua falando, e não sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqueles que se sentiam como rico, Cristo, ele falou: você é pobre, você é cego, você é nu. Ele fala no versículo 18: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Compra de mim ouro refinado pelo fogo. Nós devemos observar aqui que Cristo, ele fala: compre de mim. Ele não está simplesmente dando. É como se ele estivesse falando que tem um preço, sim, pela situação em que vocês estão. O pecado, ele tem um preço. E ele está falando para essa igreja que ela deve se humilhar, que ela deve reconhecer a sua pobreza, ela deve reconhecer o pecado. É isso que ele está falando para essa igreja. Ela deve reconhecer, ela deve se humilhar.
Irmão, se nós não humilhamos diante de Deus, se nós não reconhecemos o nosso pecado, nós estamos cegos, nós estamos pobres, nós não estamos vendo a nossa pobreza, nós não estamos vendo que aquele que tudo vê, ele está vendo nós e está a ponto de vomitar. Nós devemos sempre nos humilhar diante de Deus. Se essas coisas se aplicam a nós, o que nós devemos fazer é reconhecer o nosso estado, nós devemos reconhecer a nossa pobreza, nós devemos nos humilhar diante de Deus. E ele então se chegará a nós. Ele continua falando: e compre vestidura branca para vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Isso tinha um sentido muito especial para eles, principalmente se eram judeus que estavam naquela igreja. Porque para o judeu, a nudez sempre foi algo de vergonha. Quando Deus ele ameaçava, ou quando ele falava com os judeus, ele sempre ameaçou o seu povo falando que eles iam ser levados cativo, no, os assírios iam levar eles cativo, no algo de algo que representa vergonha para eles. Quando nós vemos que acontecia alguma tragédia ou que alguém se sentiu humilhado, o que ele fazia? Ele rasgava as suas vestes. Isso mostrava a humilhação. E Deus ele está falando para ele se arrepender, para que não seja manifesta a vergonha da sua. Ao contrário disso, nós devemos vestir a roupa da santidade, buscar o caráter de Cristo, nós devemos ser moldados por Ele. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. É como se Cristo ele estivesse falando: vocês precisam do colírio para você ver qual é a sua situação. Compra de mim colírio. Veja a sua nudez. Veja como você está. Veja o pecado. Veja com os olhos de Cristo. Veja com os olhos da minha palavra. Veja a sua situação. Nós precisamos, irmão, e nós devemos comprar o colírio de Cristo para nós ver a nossa situação. Se nós não olhar para nós com os olhos de Deus, nós não vamos ser santos. Se nós não olhar para nós, lendo a Bíblia, aplicando para nós, nós vamos ser como os fariseus, sempre apontando o dedo do outro. Mas, enquanto a Bíblia quer mostrar para nós, nós precisamos, irmãos, desse colírio para ver a nossa situação, para analisar com os olhos de Deus. Ele é o padrão para limpar nossos olhos. E mais uma vez, nós não devemos estar satisfeitos com nós mesmos. Se nós olhar para Deus, se nós olhar para Cristo, nós nunca vamos estar satisfeitos com nós, de maneira alguma. Nós não vamos. Ele fala mais uma vez no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Ele está repreendendo aquela igreja, porque ele ama. Ele repreende a quem ele ama. Ele fala: ser pois zeloso, ser cuidadoso, arrependa-te. Arrependa-te. Se eu estava indo para cá, arrependimento ele me faz ir para o outro lado. Ele me leva para o outro lado. Se eu estou acomodado, se eu estou indiferente, se eu não estou trabalhando, se eu me sinto como rico, ele fala: arrependa-te. Chega aos meus pés e arrependa-te. É humilhar, reconhecer a nossa pobreza, reconhecer a minha indiferença. Eu devo me humilhar diante de Deus. E ele fala no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abri a porta. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se Cristo ele estava batendo na porta dessa igreja, é porque ele estava de fora. Muitas das vezes usamos esse versículo para evangelizar, mas na realidade Cristo ele está falando para a igreja que Cristo está falando. Nós precisamos aplicar a nós. Cristo ele está de fora na minha vida. Cristo ele está de fora da igreja. Não há lugar, não há mais espaço para Cristo na minha vida. Será se ele está na porta querendo bater, pedindo para entrar, porque eu sou tão ocupado que não tem mais tempo para ele, que não tem mais tempo para orar, que não tem mais tempo para estudar, que eu não tenho mais tempo. Estou satisfeito. Nós precisamos abrir a porta. Como? Reconhecendo a nossa pobreza, reconhecendo que eu estou indiferente, reconhecendo que eu estou pobre, que eu estou cego, que eu estou nu. E Cristo ele ainda faz uma promessa para essa igreja que ele não teve nenhum elogio ao vencedor, aquele que se arrepender, aquele que se humilhar. Sim, eu estou pronto a perdoar. Eu dar-lhe sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A promessa de Cristo é que nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com Cristo. Se eu reconhecer. Ele termina essa carta como ele termina todas as cartas, as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mesmo aquela igreja a quem ele não pôde fazer um elogio, ele ainda está oferecendo perdão. Ele fala, se você tem ouvidos, escuta com atenção o que eu estou dizendo e arrependa-se. Irmãos, que essa palavra ela possa estar falando nós, que ela possa estar despertando nós. Que Deus tenha misericórdia para que essa não possa ser a nossa situação, que nós não possamos estar sendo diferentes, que nós não possamos estar sendo acomodados, satisfeitos com nós mesmos, mas que nós possamos cada vez mais buscar, glorificar a Deus para nossas vidas. Nós possamos buscar cada vez mais ter intimidade com Ele. Amém.